aonde um dia, mais uma oportunidade para estarmos diante da tua presença, cultuando, bendizendo, adorando ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem e por tudo que Ele faz. Nós estamos aqui com esse propósito de adoração para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha a ser exaltado e bendito para todo sempre. Eu já te chamo, para junto conosco adorar, bendizer, cultuar ao Senhor. Essa manhã com propósito, ela nasceu, para juntos, separarmos um momento, um tempo de adoração, um culto, Tem muitas pessoas que têm assistido no teu trabalho, no teu lar, até mesmo resolvendo alguma coisa aí na rua, tem parado, tem assistido. Pessoas de perto, pessoas de longe têm sido alcançadas, e não é nada pelo pastor Eduardo, não é nada pela missionária Valéria, é tudo pelo Senhor. Pessoas têm sido curadas, libertas, restauradas, têm abandonado vícios, situações, irmãos, porque a palavra tem alcançado. E o propósito da palavra é isso, Conserto, limpeza, restauração. Nós estamos às manhãs que Deus assim nos propõe para levar até você aquilo que Cristo tem para fazer na tua vida, Você que congrega, você que está em outro ministério, honre o teu pastor, honra a tua liderança, honra o lugar, ame o lugar que você congrega, Nós não estamos aqui para dizer que somos melhores do que pastores, obreiros que você está ajudando na obra, não. Nós queremos acrescentar, unir forças juntos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Em todas as manhãs, segunda, quarta e sexta, na maioria das vezes que o Senhor nos propõe, nós estamos aqui. Nós só não conseguimos quando temos algum compromisso, ou estamos em viagem, Aí nós não fazemos a live. Mas, pelo contrário, nós estamos aqui às manhãs, às 10 horas da manhã, para junto adorarmos. Eu quero te convidar, neste momento, para orar conosco, tá? Você que já está vendo aí pelo feed de notícias, barra de notificação, entre na live, irmãos, tá? Dê a paz do Senhor. Você que tem sempre compartilhado, Deus abençoe. Você que tem se inscrito no canal, no YouTube, Deus abençoe. Você que tem orado por nós, Deus abençoe. Você também que não tem orado, Deus abençoe também, tá bom? A bênção não é só para aquele que nos faz o bem. Nós queremos abençoar todos, Nós não pagamos o mal com o mal. Nós aprendemos a pagar o mal com o bem. E é nessa atitude que aqueles que estão desorientados, fora da visão, vêm para Cristo, Porque está esperando algo acontecer. Está esperando uma palavra ser liberada, mas nós não fazemos isso. Graças a Deus nós fomos tratados, nós não atacamos ninguém, Nós não liberamos palavra nenhuma, nós não pegamos aí posts com segundas intenções, jamais. Mas nós levamos Cristo até você. E isso nós falamos com propriedade, irmãos, tá? Nós usamos os veículos de comunicação, a internet, o WhatsApp, tá? O Messenger, tantas outras coisas que Deus tem nos dado, o TikTok, o YouTube, para edificar a tua vida, tá? Alguém vai dizer, é tudo do diabo. Não, Deus deu sabedoria para o homem, é tudo de Deus. Se souber usar com moderação, com cuidado, com vigilância, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, faça uso daquilo que Deus te deu para o bem. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta manhã de sexta-feira para bendizer-te, adorar-te, glorificar-te, Senhor. Para que o Senhor continue alcançando a vida dos meus irmãos, estas famílias, meu Pai. Para que o Senhor continue libertando, curando, restaurando, Senhor. Pai, nesta manhã eu peço que o Senhor visite, meu Pai, os presídios, Senhor. Fortalece os meus irmãos em Cristo Jesus, meu Pai. Aqueles homens e mulheres que o Senhor separou para a boa obra ali dentro, Pai.
O Senhor, meu Pai, permitiu que eles estivessem lá para guardá-los, mas também para que eles tivessem um encontro contigo, Pai. Então que nesta manhã o Senhor alcance eles, Pai. Livra eles, liberta eles, meu Pai. Restaura eles, Senhor Jesus. Fortalece eles desse lugar tão, Pai, de uma guerra tão forte. De um lugar, meu Pai, que a obscuridade quer reinar, mas o Senhor tem levantado homens e mulheres, meu Pai, com ousadia, com fortalecimento, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor visite nesta manhã as clínicas de recuperações, Pai. Senhor, meu Pai, desde a diretoria, enfermeiros, meu Pai, monitores, todos eles, meu Pai, recuperando-os, Pai. Que o Senhor opere na totalidade, Pai. Senhor, clínicas psiquiátricas, Pai. Tem coisas que os remédios não resolvem, o diagnóstico humano não encontra, meu Pai. E é espiritual e é o Senhor quem liberta, Senhor. Passa por psicólogo, passa por isso e passa por aquilo e não tem resultado, porque meu Pai é espiritual. E as coisas espirituais não se resolvem com a lei física, mas sim com o reino espiritual, Pai. Então que o Senhor opere na totalidade, curando, libertando, meu Pai. Visita, meu Pai, as UTIs, meu Pai. As UTQs, meu Pai. Os leitos de hospitais, Senhor Jesus. Vai operando, Senhor, meu Pai, livrando, libertando essas vidas. Aonde chegou, meu Pai, o espírito de morte. O Senhor é vida, meu Pai. Opera, Senhor Jesus. Aonde o médico já desenganou, diz que não tem mais jeito, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o soberano. O Senhor é o Deus na totalidade, Senhor. Pai, aonde tem alguém nesta manhã pensando em desistir, soprando uma voz para tentar com a tua própria vida, meu Pai, contra a tua própria vida, dizendo que não tem mais forças para prosseguir, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus toda a cilada do diabo, todo artifício maligno, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus a bênção e a vitória para esta família. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te peço nesta manhã, Senhor, alcance a cada vida, a cada família, e que o teu nome venha a ser glorificado em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Louvor da harpa cristã 370. Que nós possamos a cada manhã sermos mais gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão Por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé. Gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor,
mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. 473, outro bem não acharei. Pode puxar. Que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei. Nele só para sempre hei de estar e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acabará, tudo aqui a seu tempo ficará, para sempre somente há de durar quem na luz de Cristo andar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não mais vivo, mas vive em mim Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terá no céu mais fim. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós já estamos aqui louvando, bendizendo,
engrandecendo o santo nome. Deus abençoe nossa irmã Diaconisa Elísia. Deus abençoe a nossa irmã Thaís Carolina. Deus abençoe a nossa irmã Vanessa Pilão. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glórias a Deus. A internet hoje não está muito 100%, né? Não está nem carregando aí os comentários muitas das vezes. Mas nós estamos aqui para dar glória, louvor, honra e adoração àquele que merece, né? É tudo para Ele, por Ele, né? E para Ele são todas as coisas, né? Glórias a Deus. Sexta-feira de muita alegria, muita bênção, né? Um milagre nos foi proposto nesta manhã, o fôlego de vida, a oportunidade de fazermos a diferença. Irmãos, antes de ministrar, eu quero dizer algo para você e também para mim. Não esperamos alguém fazer a diferença para nós fazermos alguma coisa. É nós que temos que fazer a diferença. É nós que temos que mudar. É nós que temos que nos posicionar. Às vezes nós estamos esperando alguém fazer aquilo que Deus confiou para nós, né? Então tenha ciência disso. Foi você que Deus chamou, foi você que Deus escolheu, foi para você que Deus falou. Então, em nome de Jesus, faça, tá? Não espere. Mas ninguém está fazendo, pastor, não importa, né? Mas todo mundo está fazendo. Eu tenho algo que toda mãe, eu acredito que falou. Você não é todo mundo. Você lembra desse ensinamento que a mãe falava? Mas todo mundo está fazendo, mãe. Você não é todo mundo. Você é diferente, você é especial, você é ungido, é ungida para fazer a obra do Senhor. Tá? Não espere todo mundo fazer. Não espere alguém chamar você para fazer. Se Deus falou, faça, faça. Deus abençoe nossa irmã Ivani. Às vezes, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Nós somos os santos, santificados por Cristo Jesus. Tá? Não espere todo mundo fazer. Não espere alguém fazer. Faça você. Tá? Às vezes nós esperamos alguém se posicionar. Se posicione você. O pastor, o ambiente não muda. Não muda porque eu e você não queremos mudar. Se eu e você fizermos a nossa parte, o ambiente muda. A nossa casa muda. A nossa vida muda. O trabalho muda. O ministério muda. A vizinhança muda. A cidade muda. O estado muda. O país muda. Tá? Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Então nós temos que tomar cuidado, irmão. Não deixe o diabo roubar aquilo que Deus te deu. Não deixe o diabo minar os seus projetos e os seus sonhos, tá? Não conte os seus segredos. Se é segredo, guarda ele, é só para você e para Jesus, tá? Quando realizar, aí as pessoas verem o testemunho e tantas outras coisas. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo de número 6, o quarto evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Entre Lucas e Atos está o Evangelho de João. O capítulo é o de número 6, versículo é o de número 1 a seguir. Acordei nesta manhã, o Senhor já ministrando essa palavra no meu coração. É uma palavra registrada nos 4 evangelhos, né? E o Senhor ministrara no meu coração para nós aprendemos um pouco mais sobre esse texto, sobre essa história e sobre essa multiplicação. Vamos à leitura. E depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe:
200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejavam, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram, aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que deveria de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir e arrebatavam para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos vendo aqui que depois que Jesus sabe da notícia que João, tinha sido degolado, não é o João amado, irmãos, não é esse que escreveu aqui, não. É João que antecedeu Jesus, João que veio para abrir o caminho, João Batista. A Bíblia diz que depois que Jesus sabe da morte de João, ele retira-se para um lugar só, ele queria meditar, ele queria falar com o Pai. E a Bíblia diz que a multidão, sabendo que Jesus estava ali para os lados de Tiberíades, a multidão vai atrás de Jesus. E Jesus, vendo aquela multidão, Jesus começa a pregar, Jesus começa a anunciar a palavra, porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. Onde Jesus está, o culto já está preparado. E a Bíblia diz que Jesus ministra a vida dos irmãos, prega para os irmãos. E o dia vai indo-se embora, a tarde vai chegando. E os seus discípulos vão dizendo para Jesus que é hora de despedir a multidão. Que é hora de despedir a multidão, porque eles estão num lugar desértico. Para que eles vão às aldeias, cidades e se alimentem. A Bíblia diz que Jesus, ele não manda aquela multidão embora. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, você vai ler ali, Jesus vai dizer para eles que eles têm que alimentar a multidão. Os discípulos dizem: nós não temos nada. Nós não temos com o que alimentar essa multidão. Mas no Evangelho de João, vai dizer que um rapaz ou um menino, ele já está preparado. É alguém que se preparou para ir ter com Jesus. Pastor, que negócio é esse? A Bíblia diz que ele tem na sua aljava ou no seu alforje 5 pães e 2 peixes. Pelo menos 2 dias e meio ele tinha alimentação. Vamos supor que ele comia um pão de cevada por refeição, entre almoço e janta. Ele já estava preparado porque ele sabia que ele ia para um lugar desértico. Ele estava preparado dizendo: eu não posso ir de qualquer maneira, porque eu não sei o quanto que vai demorar. Eu sei que quando Jesus começa a pregar, não tem hora para finalizar. Eu sei que tem hora para começar. Mas eu preciso estar preparado. Só que era só ele que tinha. Cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos colocar,
Para cada 5 mil homens, uma mulher, já vai para 10 mil. Vamos colocar no mínimo 2.500 crianças. Vamos colocar 12.500 pessoas, no mínimo. Ou 15 mil. 5 pães e 2 peixes, né? Dependendo do tamanho da pessoa que for. Se for eu no meu dia de mais fome, eu e mais uma pessoa já acaba com esses 5 pães e 2 peixes na hora, né? Na refeição só. Então os discípulos estão olhando a proporção daquilo. Está dizendo, Senhor, mas não tem nem dinheiro e nem condição. Só que o Espírito Santo falou para mim algo, irmãos, uma revelação tremenda. Que depois de Jesus, a pessoa mais importante na multidão era esse rapaz. Porque ele tinha providência, ele tinha reserva. Então ele tinha o que apresentar. Quando os discípulos vão até ele, dizendo que Jesus está pedindo os seus 5 pães e 2 peixes, ele não os nega. Era dele, ele poderia falar, Senhor, não, é meu. Mas ele, já logo dá para alimentar. Sabe o que está acontecendo? Ele está dizendo, na mão de Jesus multiplica, na minha não. Na mão de Jesus o negócio acontece, na minha não. E se Jesus está pedindo, ele sabe o direcionamento. Pastor, o que simboliza pão e peixe? O Espírito Santo me disse nesta manhã, pão é a palavra, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Se você continuar lendo aqui no versículo 22 do mesmo capítulo 6, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a palavra, é o haja de Deus, o verbo vivo de Deus. João diz no capítulo 1 dele. E também o haja de Deus na criação do mundo, no início do Gênesis. É Jesus, o haja, o verbo vivo, o pão, a palavra. E também peixe, presença de Jesus. Jesus representa o peixe. Jesus representa algo grandioso, né? Você não lembra aí que muito tempo virou febre comprar aquele peixinho colar no carro? Que antigamente, quando os nossos irmãos das igrejas primitivas eram perseguidos, para um saudar o outro, fazia um sinal com os dedos de um peixe, para dizer, eu sou servo de Jesus e você também é. Então não pode faltar na nossa vida para haver multiplicação, pão e peixe, palavra e presença de Jesus, palavra e presença do Espírito Santo. Às vezes nós queremos multiplicar as coisas com a nossa mão, com a nossa vontade, irmãos. Ainda que tenhamos alguma coisa, sem a presença de Jesus não vai chegar a lugar nenhum. Chega na mão de Jesus e algo acontece. Sabe por quê? Jesus foi movido de íntima compaixão. Jesus tomou a dor da multidão. Jesus é supridor de todas as coisas. Se alguém chegar na tua presença, se alguém verdadeiramente estiver ouvindo a tua voz e obedecer, irmão, não vai embora de mão vazia. Vem para trazer, mas vai embora recebendo milagre. Ele agora está dizendo, era para mim os 5 pães e 2 peixes, mas agora eu estou entregando na mão de Jesus. Ei, o Senhor está dizendo que nós temos que ter algo para oferecer no meio da multidão. O Senhor está dizendo que é nós que temos que levar. Sabe por quê? A multiplicação acontece na mão de Jesus. Mas eu e você temos que ter algo para oferecer. Se Jesus nos pedir algo hoje, nós temos pão e peixe para oferecer diante da sua presença. Se Jesus nos pedir para ajudar a alimentar a multidão, o que temos? Porque os discípulos não tinham nada. Outros da multidão não tinham nada. Mas aquele rapaz, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Aos olhos da multidão era pouco, mas na mão de Jesus há a multiplicação. Nós hoje estamos vivendo períodos, momentos, que quanto mais melhor. Eu vou guardar, eu vou guardar, eu vou guardar, eu vou guardar, eu vou guardar. Eu estou recebendo conhecimento só para mim. Não, irmãos. Quanto mais recebemos, mais nós temos que liberar. Tá? Não, pastor, mas fulano vai usar o que eu... Irmão, quem não é contra nós é por nós. Chegaram os discípulos de Jesus e falaram, Senhor, estão aí orando no teu nome, estão aí falando no teu nome. Ele disse, quem não é contra nós é por nós, Pedro. Ei, deixa, não são os nossos inimigos. Deixa falar de Jesus, deixa multiplicar, deixa ganhar alma. Pastor, mas lá está enchendo, mas deixa encher a casa de Jesus. Pastor, mas lá está o milagre, deixa o milagre acontecer. Mas é nós que temos que ter algo na reserva.
Se alguém nos pedir uma palavra hoje, se alguém nos pedir pão, nós temos pão para oferecer para essa pessoa? Se alguém nos pedir peixe, presença, nós temos essa presença para oferecer para essa pessoa? Se alguém nos pedir algo, se Jesus nos pedir algo para multiplicar, nós temos para oferecer? Porque às vezes nós queremos ver os outros, né? O fulano não tem, o Beltrano não tem. Misericórdia, o ciclano, né? Pastor, o senhor não conhece o passado dele, né? Eu conheço o meu passado e você conhece o seu. Você também tem um passado, eu tenho um passado. Agora Jesus nos propôs um presente e um futuro. Deixa falar de Jesus. Deixa multiplicar. Quanto mais pessoas chega, melhor. Só que Jesus faz algo diferente. Ele fala para eles se assentarem à relva, né? Todo mundo se assentando. Todo mundo no seu lugar. Sabe por quê? Jesus não faz nada com quem está fora do lugar. Jesus não faz nada com quem está disperso. Né? Nós não podemos querer viver como águia se nós não estamos preparados para voar como águia. Tem pessoa que está ferida e quer curar pessoa. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas, irmão. Você está cheio de rancor, de mágoa, de coisas ruins e você quer levar a palavra de bênção para os outros? Pastor, mas eu ganhei muita alma. Mas ganhou que jeito? Estão sob a sua tutela ou elas são de Jesus? Pastor, eu fiz tanto por tantas pessoas, mas para reconhecimento ou para que o nome do Senhor seja glorificado? Porque depois não vai falar mais esse rapaz. Só vai apresentar ele aqui, na hora que é tomado das suas mãos o pão e o peixe. Ele não ficou falando na palavra do Senhor, eu quero reconhecimento. Mas ele teve uma importância, uma suma importância para que esse milagre da multiplicação venha acontecer. E Tiberíades, o lago, o lugar, é o lugar de milagre. Pastor, fala por quê? Porque foi em Tiberíades que Jesus fez a pesca dos discípulos se tornar maravilhosa. Foi em Tiberíades que Jesus se apresenta na praia com pão e peixe na brasa. É o mesmo Jesus que está dizendo, ó, eu fiz a multiplicação de peixe, agora eu tenho pão e peixe na brasa para vocês, meus discípulos. Vocês tentaram voltar, retroceder para a pesca, mas agora eu chamei vocês para ser pescadores de almas. Não tenta mais voltar para trás, irmãos, o Senhor está dizendo aqui, nem para desviar nós prestamos mais. Então tome muito cuidado. O Senhor está me dizendo aqui que pessoas, neste momento, estão pensando em desistir de tudo e parar. Diz, ó, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu estou numa fraqueza espiritual tão grande, Jesus está dizendo, ó, hoje eu te envio pão e peixe. Hoje eu te envio pão e peixe. Come palavra e busca a minha presença. Come palavra e busque minha presença. Mas isso aí eu não posso fazer por você, é você que tem que fazer. Às vezes nós estamos esperando pessoas fazer por nós, irmãos. Ah, Deus vai ter que fazer. Não. Agora os céus reagem. A Bíblia me mostra isso, que os céus reagem. O que Deus tinha para fazer pela humanidade, Ele fez em seu Filho, único Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. A ação de Deus foi liberar o povo, libertar o povo através do seu Filho amado, Cristo Jesus. Agora, ação nossa, a reação dos céus. Deus não tem nada com bastardo. Deus não tem nada com escravo. Deus não tem nada com pessoas que ficam cocheando em dois pensamentos. Deus não tem nada com aqueles que não creem na tua palavra. Porque a Bíblia diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra de Deus. Tiago 1:22, lá no finalzinho da Bíblia, vai dizer assim, capítulo 1, versículo 22. Não seja, pois, só ouvintes da palavra, mas praticantes. Tem pessoas que não saem do lugar, porque só ouve e não põe em prática, quer colocar em prática na vida dos outros. Em vez de multiplicar, está subtraindo. Em vez de multiplicar, está subtraindo. Em vez de dar aquilo que Deus está propondo, que é a palavra e a presença, está querendo tirar. Se vê o pão, quer tomar o pão de alguém. Se vê o peixe, quer tomar o peixe de alguém. Porque está dizendo, não, não pode ser ele, não pode ser ele. Irmãos, o lugar é da pessoa, mas tem posição para todo mundo que quer viver uma vida com Cristo. É o que eu digo aqui. Não tem medo de perder a cadeira, não tem medo de perder a posição, porque Deus me colocou aqui. Agora eu só não posso querer dar para os outros a posição
para que os outros façam aquilo que Deus me confiou, porque senão eu vou perder. Mas pode chegar pastores aqui, pode encher a tribuna de pastores, que prega mais do que eu, mais usado do que eu, com mais carisma, não tem problema. Eu sei para o que Deus me chamou. Não é uma disputa, é uma união, é uma comunhão, para quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor é para o reino dos céus, irmão. O menino poderia correr e falar assim, ó, cada um por si, eu trouxe o meu, problema é seu. Ele disse, não, se Jesus está pedindo, eu vou dar os 5 pães e 2 peixes. Sabe o que Jesus estava me dizendo nesta manhã? Ele tinha palavra e tinha presença. Ele tinha submissão, ele tinha obediência. Esse menino foi para cultuar, mas ele não sabia que ele seria um instrumento, um canal de bênção para toda aquela multidão. Seja um canal de bênção no lugar que você mora. Seja um canal de bênção no lugar que você congrega. Seja um canal de bênção no lugar que você trabalha. Seja um canal de bênção para a tua vizinhança. Seja um canal de bênção na tua cidade, no teu estado, no teu país, irmão. Entrega. Palavra não é só para nós, não. O que é para nós, Jesus não permite nós liberarmos, não. Tem semana que eu fico meditando numa palavra a semana inteira. Eu falo assim, eu vou pregar ela. Deus fala, não, essa aí é para você. Exclusivamente para você. O que você vai pregar é isso aqui. Mas eu sempre tenho que ter uma palavra. Eu sempre tenho que ter presença. Senão, como que eu vou alimentar o povo? Deus não é Deus de improviso. Eu não posso assumir o púlpito improvisado, porque um dia desceu o fogo do céu pelaquela mensagem e eu ficar querendo trazer o mesmo fogo, porque daí se torna um fogo estranho. Eu não posso querer alimentar a pessoa daquilo que eu não vivo. Tem pessoa que diz assim, ó, você tem que ser assim, mas ela faz o contrário. E não é do muito que falamos, é do nosso testemunho, é do nosso exemplo. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações, as más palavras, vai corromper aquele coração bondoso, vai corromper aquela pessoa que faz o propósito. Cuidado com as más conversações, né? Cuidado com aquilo que não edifica. Mas o testemunho, irmãos, vale mais. O bom exemplo, ele vale mais. Muitas pessoas estão fazendo coisas para esperar algo em troca. Deus abençoe nosso irmão Rogerinho. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você já perdoou pessoas hoje? Pastor, mas aquela pessoa me deve faz muito tempo e não paga. Nós devemos todos os dias para Jesus e todas as manhãs ele nos perdoa. Pastor, olha, pisaram no meu pé, eu não consigo perdoar. Para mim, acabou. Irmão, nós pisamos na bola com Jesus todas as manhãs. Todas as manhãs ele nos perdoa. Se fosse por mérito, o fogo já descia do céu, já nos consumia. Mas a Bíblia diz que as infinitas ou as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então é por misericórdia. Por misericórdia. Deus abençoe nosso irmão Luceli. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então nós temos que tomar isso como exemplo. Seja esse rapaz, tenha pão, tenha peixe para que haja multiplicação. Sacia a fome de pessoas com palavras. Se você puder, né, ajude pessoas. Mas não seja aquela pessoa que ajuda e aí acontece alguma coisa e fala, se não fosse eu, se for para fazer desse jeito, não faz, irmão. Não faz, nós estamos cansados de ver isso. Não faça não, tá? Porque a Bíblia diz que com a mão faz, a outra não precisa saber, né? Não faça não, tá? Porque eu já passei por isso, eu sei como é ruim. A pessoa me ajudou, Deus deu a condição, a pessoa me ajudou, chegou na hora, né? Começou a me cobrar. Se não fosse eu falei que não fosse você, se não fosse Deus, velho. Fosse você coisa nenhuma, você só foi um canal de bênção. Ainda achou ruim, mas depois entendeu. Então não fica fazendo isso para os outros, para ser, né? Não fica tocando trombeta, não. Faça, sem ninguém saber, se for o caso, e fica quietinho, glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Pode ter certeza. Deus abençoe nossa irmã missionária Isaura. Seja bem-vindo. Eles estão alimentando, ó. E não foi Jesus que foi entregar o pão. Houve uma hierarquia. Descobre que o menino tem o pão e os peixes, 5 pães de cevadas e 2 peixes, entrega nas mãos dos discípulos e entrega na mão de Jesus. Jesus olha para os céus, levanta aos céus, dá graça
Agora devolve nas mãos dos discípulos e eles fazem a entrega. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Todo mundo comeu, conforme a sua fome, conforme o teu tamanho. Todos ficaram saciados e agora vai haver recolha. 12 cestos cheios de pedaços de pão. Sabe por quê? Aonde Jesus está, a miséria não impera. Se eu sou mão de vaca, eu não sou servo de Jesus. Se eu não consigo estender a mão, eu não sou servo de Jesus. Se eu estou com medo de faltar, eu não sou servo de Jesus, irmão. A maior riqueza, a maior providência de Deus é confiar nele. Tá? Prosperidade não fala só de vida financeira. Prosperidade fala de uma mente limpa. Prosperidade fala de um coração aberto. Prosperidade fala de ajudar sem querer receber nada em troca. Prosperidade fala, olha, quanto mais meu irmão tiver, melhor. Glória a Deus pela vida dele. Não fala de, ele pode crescer, só não pode mais do que eu. Irmãos, o sol nasceu para todos. Tá? Pode abrir, vamos supor, pode abrir uma loja ali, 10 lojas igual. Todas vão vender. Todas, tá? Mas depende a forma que nós estamos agindo. Pastor, mas saiu daqui e foi para colar. Irmãos, Deus não deixa ninguém desamparado. Você acha que esse rapaz, ele comeu ou não? Você acha que esse rapaz comeu do pão ou não? Você acha que esse rapaz comeu do peixe ou não? Porque a matemática do céu é para ganhar, tem que perder. E às vezes nós não queremos perder. Nós não queremos perder o orgulho. Nós não queremos perder a soberba. Nós não queremos perder a indiferença. Nós não queremos perder o pré-julgamento. Tem pessoas que me olham e me julgam sem me conhecer. Depois que conheceu, vai continuar julgando. Tem outros que não. Eu não sei, irmãos. Eu errei muito nisso. Por isso que eu estou falando. E eu sei que acontece comigo também. Não pode. Não, irmão. Deixa. Se é o tempo, deixa o tempo de Deus acontecer. Mas nós temos que ser esse rapaz. Sempre ter pão e peixe. Palavra e presença de Jesus. Para que haja multiplicação. Quando tem palavra e tem presença, vai haver multiplicação. Se Jesus pedir hoje pão e peixe para você, tem multiplicação aí? Eu fiz essa pergunta para mim 5 vezes nessa manhã. 5 vezes, enquanto eu meditava na palavra. Porque eu sou o primeiro a me propor sobre a palavra. Se Jesus te pedir hoje, vai haver multiplicação? Às vezes a tua finança está indo para trás, porque você não abre a mão. Às vezes a tua finança está indo para trás, porque você é bom cobrador, mas é um mau pagador. Pastor, é pesado, mas liberta. Vai doer, mas vai curar. Às vezes você quer ser perdoado das dívidas, mas não perdoa ninguém. Está colocando em cadeias e prisões espirituais. Desse jeito não há multiplicação, irmão. Desse jeito não há direcionamento. Desse jeito não há cura, não há libertação. Quando o Senhor falou para mim, ele perguntou primeiro se eu tinha alforje. Se eu tinha lugar para colocar o pão e o peixe. E depois se eu tinha propósito para ir aonde Jesus estava. E eu comecei a me colocar nessa mensagem. Sabe por quê? Havia alguém na vida desse jovem que estava em cobertura a ele. A mãe dele não é citada aqui, mas eu quero dizer para você que ele tinha uma família. Ele tinha uma mãe zelosa por ele. Ele tinha alguém que estava dando cobertura a ele. Essa mãe prepara o pão. Essa mãe faz o pão. Essa mãe assa o pão. E fala, você vai aonde Jesus está? Então não vai despreparado não, porque lá é um lugar que não tem nada. Tome aqui os pães. Já tem 2 peixes aqui. Tá? Leve eles também. E a hora que você sentir fome, você não vai sofrer. Você vai ter com o que se alimentar. Ele falou, tudo bem, coloca no alforje, se prepara e vai. Mas a hora que ele chega lá, que ele é citado, ele nunca pensou, nunca imaginou o que havia de acontecer. Mas ele foi peça fundamental. Será que se depender de nós nessa manhã, vai haver multiplicação? Faça essa pergunta. Qual é o tempo
que nós estamos reservando para o Senhor? Qual é a fidelidade que nós temos em Cristo? Eu confio desconfiando. Isso aí não é da parte de Deus não, viu, irmão? Isso aí é da parte do mal. Porque Jesus confia em nós, não é desconfiando não. Porque se fosse desconfiando, nem nós estaríamos aqui. Tá? Ele confia na plenitude. Ele sabe onde nós vamos errar, aonde nós vamos falhar, mas ele nos escolheu. Ah, pastor, eu quero, mas não tão perto. Isso aí, irmãos, não é perdão. Tá? Perdão e convívio é duas coisas completamente diferentes. Comunhão e convívio é duas coisas completamente diferentes. Nem todo mundo que adora comigo vai estar na minha casa. Nem todo mundo que está servindo a Deus comigo vai entrar na minha vida pessoal. Nem todo mundo. Mas a comunhão, ela independe disso. A graça, o culto independe disso. Não é porque está unha e cutícula que tem comunhão. Às vezes fica 1 ano, 2 anos sem se ver, mas quando se encontra, se saúda. Né? Eu tenho comunhão, não tenho nada que desabone aquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa me feriu no passado. Perdoa ela. Perdoa ele. Nós não podemos estar com o embornar, a sacola com pão e peixe. Porque se na hora que chegar com aquela pessoa que tem uma rusga, alguma coisa, nós não vamos querer liberar o pão e o peixe. Aí eu falo, não teve comigo na hora da dificuldade, não vai comer meu pão e não vai comer meu peixe. Irmãos, tinha gente na multidão que não gostava de Jesus. Tinha gente na multidão que só estava ali curiando. Tinha gente na multidão só pelos milagres, mas Jesus alimentou todo mundo. Você está entendendo? O alimento é para todos, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Você tem aí pão e peixe para ver multiplicação? Jesus está falando conosco nesta manhã. Pão e peixe. Confia, deixa Deus multiplicar. Às vezes a tua família está passando por uma situação difícil. E você aí com o pão e o peixe guardado. E pão e peixe guardado, o pão embolora e o peixe apodrece. Pastor, misericórdia, o pão embolora. E o peixe apodrece, porque não está sendo usado para aquilo. Hoje eu tenho presença, hoje eu tenho palavra, mas amanhã não busca, perde a palavra e perde a presença. Perdeu, estragou. Porque não houve conexão, não houve oração, não houve busca, não houve perdão. Mas se todas as manhãs colocar o peixe e o pão no embornazinho aqui, ó, alguém precisou, tem pão. Alguém precisou, tem peixe. Vai todo mundo se alimentar. E fique em paz, que não vai faltar não. Eu estou falando isso na propriedade da palavra, como profeta do Senhor, não vai faltar, todo mundo vai comer. E na hora da recolha, 12 cestos cheios de pedaços de pão. Aí eu, como bom curioso pela palavra, eu perguntei para o Senhor, por que não sobrou peixe? Ele falou, porque presença não sobra, presença ela mantém. Não tem que, a palavra, eu como ela hoje, eu como ela amanhã. A presença tem que estar na minha vida todo dia. A presença eu tenho que levantar com a presença, andar com a presença e dormir com a presença. Mas a palavra se renova a cada manhã. Amanhã eu tenho fome, eu como de novo. Depois de amanhã eu tenho fome, eu como de novo. Depois assim sucessivamente. Mas a presença ela tem que estar em nós todos os dias, em todos os momentos. Você está entendendo a proporção do alimento espiritual? Você está entendendo que não é aonde estamos, é como estamos vivendo, como o nosso coração está agindo, como nós estamos libertos de coisas, pessoas. Ah, mas eu fui muito ferida naquela situação, perdoa, porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O perdão tem poder curativo, tanto como pedir, como liberar perdão, tem poder curativo, irmãos. No momento que Jesus está, antes de expirar na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós queremos julgar pessoas por ignorância dela. Ah, pastor, mas aquela pessoa tem algo ruim com ela. De duas, uma. Ou ela se entra na posição e Deus liberta ela, ou Deus tira ela do caminho. Nós não precisamos levantar a mão, não, irmão. Nós não precisamos profetizar a palavra contrária contra ninguém, não. Ou ela vem, entende que Jesus é o soberano e ela se converte,
Ou se ela ficar como um empecilho querendo atrapalhar a obra de Deus, Deus tira ela do nosso caminho. Aí o que o Deus vai fazer é com ele. Tá? Mas nós não podemos ficar em cima do muro. Deus abençoe nossa irmã Vera Vieira. Nós não podemos ficar em cima do muro. Uma hora eu sirvo, outra hora eu não sirvo. Se não sair como eu quero, eu brigo e não vou mais. Não era assim antes, nunca vai ser como antes, irmãos. Chega um momento que nós temos que amadurecer, né? Criança, ela nasce, ela só fica no colo, né? 24 horas do dia, ela dorme 23 horas e quando acorda é só para mamar. É só isso. Mas chega um tempo que ela começa a engatinhar. Ela já quer agora ficar mais tempo no chão. Ela só vem agora quando ela sente fome. Mas aí ela começa a caminhar. E agora o leite já não é mais supridor daquela fome. Agora ela tem que comer coisas sólidas, né? Aí vai para as frutas, o mingauzinho, aquelas coisas, né? E aí depois ela vai crescendo, vai criando estatura. Ela já não vai querendo só essas coisas, agora ela vai, né, pro arroz, pro feijão. Chega na fase adulta, mostra aquelas fotos, né? Tem pessoa, criança que anda com ursinho, outros que puxa coberta, outros com chupeta, né? Não é assim? Só que daí depois fala, não, eu já cresci. Não lembra dessa fase não, que agora eu amadureci. Tem vergonha. Por quê? Criou uma maturidade agora que não quer ficar remetendo no passado, né? Eu já passei por constrangimento, minha mãe sempre abria as fotos, queria mostrar quando eu era pequeno. De vez em quando ela ainda posta no Facebook, né? Então é o seguinte, você sabe, você fala, poxa, eu amadureci, mas era na minha época de criança, na imaturidade. Só que agora eu sou maduro, né? Então nós temos que amadurecer fisicamente e também espiritualmente. Não é nada sobre nós, ou por que estamos fazendo. É tudo dele, para ele e para ele são todas as coisas. Do que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós só somos instrumentos da mão daquele que sabe nos usar. Porque se nós não formos na mão certa, nós nem instrumentos somos, irmãos. Se nós não estivermos na mão daquele que sabe usar o instrumento, nós vamos atrapalhar a obra de Deus, nós vamos atrapalhar a vida de pessoas, nós vamos entulhar poços de pessoas. Ei, seja um incentivador de vidas. Seja uma pessoa que tem palavras boas. Não aceite a maledicência, não aceite o ódio, não aceite a soberba, a arrogância na tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os dias o orgulho nos tenta. Todos os dias. Você acha que é só com você? Comigo também. Todos os dias o orgulho bate na minha porta. Você é o cara, hein? Se não fosse isso, eu falo, não, é tudo honra e glória do Senhor. Você está num ambiente, ó, falo, não, é tudo pelo Senhor. Não vem não, Satanás. Mas se eu não vigiar, eu não entrego nem o pão e nem o peixe. Daqui a pouco eu estou com a sacola vazia e com muita fome. Até morrer, até mirrar, até secar. E o Senhor está dizendo que hoje haverá multiplicação para aquele que quer o pão, para aquele que quer o peixe. Vai doer, mas vai curar, o Senhor está dizendo. Ei, começa a confessar ao Senhor. Começa a pedir direcionamento ao Senhor. Tira essa casca dura. Não, eu não preciso da ajuda de ninguém. Nós precisamos da ajuda de todo mundo, irmãos. Tem pessoas que não somam na nossa vida, isso é real. Mas nós precisamos das pessoas. Eu não preciso de ninguém. Você está achando que a comida vai no mercado sozinha? Você só chega lá, ela nasce na prateleira. Você chega no açougue, a carne se corta sozinha. Ah, mas eu estou pagando. Mas se não tivesse quem te servisse, como você ia comprar? Você vai no posto de combustível. Ah, mas eu estou pagando e está caro. Mas tem lá os frentistas para abastecer o seu carro. Você vai no posto de saúde e fala, a saúde não está muito boa, mas tem lá o médico, o dentista, o enfermeiro, aquela pessoa que faz faxina, que também é muito importante. Você vai nos órgãos, tem alguém para te atender, às vezes alguém está no lugar errado, ou no seu dia mal, não sabe te atender direito. Nós saímos reclamando, mas nós não sabemos o que aquela pessoa está vivendo, passou, mas não era para estar ali, irmãos, nós também temos dias maus. Eu aprendi hoje, eu fecho a minha boca, muitas das vezes eu nem saio, porque eu também tenho dia mau, a não ser que é para resolver algum problema de alguém, para ajudar alguém. Mas nós estamos equivocados em muitas coisas, por isso que não tem havido multiplicação. Não tem havido multiplicação espiritual,
Não tem havido multiplicação na cura, não tem havido multiplicação no alimento, não tem havido multiplicação na família, não tem havido multiplicação na vida financeira, porque nós estamos com a mão fechada. É meu e ninguém toma. É meu e eu não quero nem saber. Vamos gastar tudo seu e a hora que chegar no meu eu corro. Cuidado com isso também. Cuidado com isso também. Tá? Nós temos que ter o coração desse rapaz. E o coração desse rapaz é: se eu tenho e Jesus está pedindo, eu vou dar. Se eu tenho e Jesus está me chamando, eu vou até lá. Então fique com essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus, e que haja multiplicação, que haja bênção, que haja renovo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, nós vamos estar orando. Deus abençoe nossa irmã Luana, não está aparecendo aqui para mim, mas a missionária Valéria já falou. Você que precisa de oração, agora apareceu aqui, você que precisa de oração, coloque o nome aí, tá? Você está fazendo para ser reconhecido ou você está fazendo por amor a Deus? Fica essa pergunta para você mesmo se responder. Você está fazendo obrigado, porque ninguém pode fazer nada obrigado? Irmãos, obrigação não vai. Vai chegar um tempo que vamos explodir, vamos parar no meio da caminhada. Faça com o coração espontâneo. Pastor, o senhor falando assim parece tão fácil. Não é fácil. Mas o Deus do impossível nos dá a possibilidade de fazer. Tá? Desprende das coisas. Se eu desprender das coisas da terra, eu vivo num ambiente espiritual e aquilo que eu precisar, Deus vai enviar. O Senhor sempre me lembra. Toda semana o Senhor me lembra. Ó, a sua vida física, material, é reflexo daquilo que você está vivendo espiritualmente. Está vivendo miséria, é porque a sua vida espiritual está em miséria. Está vivendo contenda, é porque a sua vida espiritual está vivendo em contenda. Está vivendo engano, porque a sua vida espiritual está em engano. Está vendo mais ou menos, é porque a sua vida espiritual está mais ou menos. Então tome muito cuidado. Os sinais, em Marcos 16, diz que os sinais seguirão aos que creem. Não é eu que tenho que ir atrás do sinal. Não é eu que tenho que ir atrás da revelação. Não é eu que tenho que ir atrás das bênçãos. Ó, vem. A maior revelação é a palavra. Eu não vou dizer ainda, porque para Deus não é ainda. Então, se eu falar ainda, amanhã pode mudar. A maior revelação é a palavra, até que Jesus venha buscar a tua igreja. O culto não é para mim, não. Tá? Eu não vou fazer porque às vezes o pastor vai olhar para mim. Irmão, se você não fizer, Deus vai levantar outro que faça. E eu vou continuar louvando a Deus. Eu vou continuar adorando. A adoração não é para mim, a pregação não é para mim, a apresentação das senhoras não é para mim, o ministério de louvor não é para mim, o jovem não é para mim, alguém que tem oportunidade avulsa não é para mim, a saudação não é para mim, a alma que a ganha não é para mim, é tudo pelo Senhor. Eu só não posso parar, eu só não posso estacionar. Eu não posso ficar como o Bartimeu na beira do caminho, porque eu já estou no caminho que é Jesus. O pastor não se preocupa. O pastor se preocupa, mas ele não tem bola de cristal. Ele não põe a mão na testa assim, para Deus me revelar, não, irmão. Tá? Muitas das coisas que Deus nos faz ajudar pessoas é quando a pessoa abre o coração. Mas aconteceu e ninguém sabia. Cadê o homem de Deus? Cadê a mulher de Deus? Deus vai revelando. Uma hora explode ali um negócio, outra hora acontece. Deus não quer que isso aconteça, né? Mas tem hora que vai. Mas eu quero aqui falar sobre o pão e os peixes. Tem pão aí? Tem peixe aí? Pão, palavra, peixe, presença. Pão, palavra, peixe, presença. E nós temos que estar em Tiberíades. Tiberíades é o lugar que Deus, através de Jesus, faz multiplicação. Tiberíades é o lugar que tem a pesca maravilhosa. Tiberíades é o lugar que tem pão e peixe na brasa. Então fique com esta palavra em nome de Jesus, meus irmãos. E o tema desta mensagem lá no YouTube tem pão e peixe? Tá bom? Se você quiser assistir depois pelo YouTube, só ir na barra de comentário aí, clicar nesse link e já joga direto você lá para o YouTube. Lá tem muitas pregações, muitas manhãs com propósito, algumas cerimônias de casamento que nós realizamos, né? Tem a coreografia da Só Senhor é Deus de Garça lá, Menina dos Olhos de Deus. Tem algumas lives da Manu, né? E tantas outras coisas. Tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu quero orar com você e por você em o nome de Jesus. Senhor meu Deus, eterno Pai,
Nós queremos orar, Senhor meu Pai, por essas vidas, por essas famílias, Senhor. Pai, para que haja pão e peixe, Senhor. Senhor, que nesta manhã a tua palavra, meu Pai, vai, Senhor Jesus, e faz aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dá prazer, meu Pai. Senhor, que essas vidas, essas famílias, meu Pai, possam ter o pão e o peixe para que alimente a multidão. A multiplicação quem faz é o Senhor. Mas o Senhor faz a multiplicação, meu Pai, naquilo que nós estamos vivendo e tendo, meu Pai, nas nossas vidas. Que se nós, em algum momento, estamos feridos, Pai, que nós venhamos, Pai, ser curados pela Tua palavra, pela Tua presença. Porque pessoas curadas curam pessoas, Pai. Às vezes nós não vamos conhecer pessoas pela vestimenta, pela eloquência, mas quando ela abre a sua boca, meu Pai, o coração está cheio. Às vezes o coração só fala de dinheiro, só fala de mágoa, só fala de contenda, só fala de coisas da terra, meu Pai. E essas pessoas, Senhor, precisam ser curadas. Não que o dinheiro não seja importante, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, Senhor. Nós estamos trocando, Senhor, meu Pai, o santo pelo profano. Essa geração, meu Pai, é a geração que o Senhor escolheu no tempo da graça, no tempo do arrebatamento, e nós estamos dando, meu Pai, às vezes lado para o mal. Às vezes nós estamos fazendo de qualquer maneira, de qualquer forma, meu Pai. E dizemos assim, aquele português chulo, aquela desculpa esfarrapada, Deus entende. Se nós não temos compromisso com os céus não vão ter compromisso conosco, Pai. Se nós não entregamos, nós não vamos receber nada, Senhor. Se nós não doarmos, nós não vamos receber da tua parte, meu Pai, os presentes daquilo que o Senhor tem. Se nós não quisermos trilhar o processo, nós não vamos chegar no propósito. Mas que nós possamos ter uma cobertura, o amor, a graça, diante da tua presença, a dispensação do amor, que é a dispensação do Espírito Santo. E nós possamos olhar para a obra, meu Pai, do Senhor. E nós dizemos, eu amo a tua obra, e nós não fazemos nada pela tua obra, nem oramos pela tua obra. Eu amo o meu próximo, mas quando nós vemos alguém em dificuldade, nós nem oramos, Pai, por aquela vida, pedindo a tua infinita misericórdia. Eu amo fazer isso, mas não ensaia, não medita na palavra. Como ama cantar se não ensaia? Como amo pregar se não medita na palavra? Eu amo estar fazendo, mas não dá a devida importância. Então, nesta manhã eu te peço, Senhor, abra os nossos olhos espiritualmente. Que nós não venhamos ter uma sacola vazia, não, Pai. Mas que todos os dias nós possamos ter pão e peixe, palavra e presença. Palavra e presença. Palavra e presença, Pai. Nos constrange até não ter nada de nós, meu Pai. É tudo sobre o Senhor, nada de nós, meu Pai. Menos de nós, melhor dizendo, e nada de ninguém. Quando abrimos a nossa boca é para falar do Senhor. Nada da nossa pessoa que somos ou podemos fazer. E nada de ninguém, em maledicência, em fofoca, meu Pai. Em desabonar aquela vida, em liberar palavras sobre aquela vida. Mas que nós possamos abrir, meu Pai, o alforje, o embornar, meu Pai. E apresentar o alimento e a presença. Ser conosco, fica conosco em nome de Jesus. Irmãos, lembrando que você, de Aporé e região, hoje nós temos o culto às 7h30 da noite, tá? Culto de cura e libertação, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Também lembrando que amanhã às 19 horas inicia-se o relógio de oração. Não será por WhatsApp, não será de longe. Todos que pegaram o relógio de oração vão orar aqui na igreja. Vai ficar 24 horas orando, 24 horas buscando a face do Senhor. Chega 10 minutos antes, entra para a oração, deu o seu horário, você sai, né? Se a pessoa está entrando, você está olhando para ela, você saúda ela e continua orando. Se não, não é para parar e conversar, é para buscar a presença do Senhor. Vai acontecer grandes coisas na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Que o amor, Deus abençoe nossa irmã Beatriz, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais uma manhã com propósito, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.